pela 17ª vez consecutiva, a expectativa da inflação aumentou. Isso naturalmente afeta juros, afeta diversos outros setores, e isso não está com cara de que vai mudar no curto prazo. Justamente para isso, a gente vai trazer um vídeo do economista Antônio da Luz, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre essa situação. Olá, amigos do Brasil no Cru. Olha, nós estamos vendo com preocupação, mas sem surpresa, esse aumento das expectativas de inflação no Brasil. Eu mesmo sou um economista que participo do relatório Focus do Banco Central, venho semana a semana elevando as estimativas para a inflação. E a gente não faz isso para prejudicar o governo, para qualquer outro interesse, porque nós estamos botando ali a nossa reputação, e não só a nossa reputação, nós estamos ajudando as pessoas a alocar seus recursos a partir das indicações. Isso tem que ter muita responsabilidade, coisa que nós não estamos vendo por parte do governo do ponto de vista fiscal. Todas as vezes que os governos eles expandem a base monetária através do gasto público, uma das tantas consequências negativas é a inflação. E o que nós estamos experimentando agora é a inflação. E ela tende a aumentar mais. Por isso que semana a semana nós vamos reajustando. Por exemplo, na semana passada saiu o índice de preços ao produtor, do IBGE. Esse índice de preços, ele mede a inflação dos custos de produção para se produzir bens no Brasil. Então ali é produtor rural, é produtor industrial, é produtor de bens de uma maneira geral. E sabe quanto é que terminou o ano? 9,48. Essa mesmo, 9,48 foi a inflação do índice de preços ao produtor no Brasil. Se eu estou com aumento no custo de produção, inflação de custos, o que vai acontecer lá na frente? Vai ter pressão lá para o consumidor, porque as coisas estão mais caras para comprar. Então não adianta muito o governo dizer, não, vai no supermercado, se não tiver com o preço que você quer, dá volta. Vai ficar sem produto. Porque a inflação ela não é ruim para o consumidor, ela é ruim para todo mundo. Porque a inflação é justamente o aumento generalizado dos preços. Então, se aumenta o preço ao consumidor, pode ter certeza que aumentou os custos de produção para a cadeia produtiva. Então, não dá para olhar o problema só na ponta, eu tenho que olhar na cadeia. E tudo está ficando mais caro, porque o governo está gerando um desequilíbrio macroeconômico, fazendo com que o gasto público ele cresça de uma maneira desmedida. E aí, então, agora ele está culpando os setores produtivos pela inflação que ele está criando. Então, muito cuidado com estas posições do governo, fique bastante atento e preparado, porque enquanto o governo não ajustar o desequilíbrio, ou o Banco Central ajusta com juros cada vez mais altos, ou nós vamos ter inflações cada vez mais galopantes. Esse então foi o Antônio da Luz contribuindo com o Brasil no Cru, e chama muito a atenção que o nosso governo ele realmente faz de conta que nada está acontecendo. A gente tem uma série de fatores problemáticos, então você tem a inflação comendo solta, você tem a taxa de juros aumentando, consequentemente você vai dando uma freadinha no consumo, no movimento. Fatalmente o PIB do Brasil ele vai diminuir e já existem projeções nesse sentido. Ele comenta uma coisa muito interessante sobre o aumento do custo de produção. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora é justamente para quê? Que a gente tem a pior carga tributária do mundo, a pior legislação trabalhista do mundo, um monte de burocracia para poder empreender, trabalhar, gerar emprego, para produzir, e daí você ainda tem um governo irresponsável que continua cagando com as contas públicas, e isso vai afetando mais uma vez o empreendedor, o produtor, e quem paga a conta sempre vai ser o consumidor. Então o Brasil não é uma questão do brasileiro não tá querendo comida mais cara, ou porque o empresário é ganancioso, não tem absolutamente nada a ver com isso. E o mais interessante, isso é uníssono em todos os locais que você conversa. O governo está perdendo a mão como nunca perdeu. Sempre foi irresponsável, sempre foi gastador, mas nos últimos dias a gente está conseguindo meter o pé na jaca diferente. Aí o Lula vem
e fala que a gente tem que não comprar comida se ela tiver cara, mas está usando uma gravata de R$ 1.500 da Louis Vuitton. Então, o socialismo é uma coisa engraçada, onde é o capitalismo para poucas pessoas. A maioria está na merda, mas o governo e os seus comandantes não estão tão ruins, tão mal assim. O engraçado é que a inflação, primeiro de tudo, ela não afeta o servidor público, o alto escalão da política, porque eles recebem na fonte, eles têm penduricalhos, eles têm como criar uma lei acessória, por exemplo, salvo engano no TRT ou não lembro em qual setor do Tribunal do Trabalho eles estavam querendo o auxílio pijama, que é para aumentar um pouquinho os rendimentos dos juízes aposentados. Então, pô, é claro que eles não vão sentir a inflação, que nem é sentido na ponta, porque eles inventam uma regra para você pagar e eles se defendem. Então, a pessoa que ganha pouco, a pessoa mais pobre é quem efetivamente toma no cru quando você tem um governo irresponsável como o nosso. Rafael Werner, tua opinião? Perfeito, Dada. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que o Galípolo, o novo presidente do Banco Central, é outro que está muito cético quanto à capacidade do governo em conter os próprios gastos. Quando ia haver a troca do nosso antigo presidente, o Roberto Campos Neto, para o Galípolo, havia uma certa preocupação por ser uma indicação desse atual governo, de ser um economista que já tem um histórico de defender algumas teses mais heterodoxas. Ele é adepto da MMT, Teoria Monetária Moderna, que não acredita que existe uma correlação tão grande entre a emissão de moeda, ao fiscal, expansão do M2 com os preços, e ele próprio já deu declarações falando da preocupação que ele tem quanto ao fiscal do governo por não conseguir atingir a meta de inflação. E uma outra coisa é que os dados oficiais do governo sobre a inflação, ele é muito abaixo do que nós vemos na vida real. Qualquer pessoa que você procurar na rua e perguntar quanto que aumentou teu custo de vida do ano passado para cá, certamente as pessoas irão falar números muito distantes da inflação oficial. E o governo ele sempre vai tentar maquiar, tentar dar uma diminuída para não ter a sua reputação, né, a tua aprovação tão baixa. Só que isso já está tão evidente para o brasileiro que não adianta mais esconder, né? A inflação ela já passou da casa dos 20% para a maioria das pessoas e o governo sempre vai falar que está ali nas 5, 6, nós estamos trabalhando, a culpa não é nossa, a culpa é do empresário, a culpa é do Trump e nunca assume a própria responsabilidade. Por um certo lado, né? Isso acaba favorecendo com que nas próximas eleições nós temos um governo que tome rumos diferentes para salvar a economia que está indo por água abaixo. E Rafa, uma coisa interessante é que assim, existe já uma conversa de que esse governo ele está planejando talvez um congelamento de preços, o que é muito comum em regimes socialistas. Inclusive o Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda, ele fez um estudo, acho que a tese, alguma das teses, não sei de qual curso que ele fez, se é mestrado, o que que é, ele defendeu Do a curso que economia. ele colou para passar na prova? Isso. Ele fez sobre o regime econômico da União Soviética, né? E um ano depois, a União Soviética quebra porque é absolutamente sustentável. Fazer um momento nerd aqui, que eu me recordo quando fala congelamento de preços, há, sei lá, 1.700 anos atrás, teve um imperador romano que estava mandando fundir metais diferentes nas moedas para eles poderem continuar gastando, aumentando a base monetária, em outras palavras, e começou a desvalorizar a moeda no Império Romano. Aí começou a dar uma superinflação. E o que ele fez? Ele foi lá e tentou congelar preços. Porra, 300 depois de Cristo, há muito tempo atrás. O que aconteceu? As pessoas pararam de vender seus produtos que não valia mais a pena, estava tendo que vender abaixo do que custava para produzir quando ele colocou esse teto de custo dos produtos. Aí começou a desabastecer. Exatamente o que aconteceu aqui na Venezuela e exatamente o que sempre vai acontecer quando você tentar congelar preços. Então vou só fazer O que nós tivemos inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil. E um último gancho que eu acho interessante mencionar é que algumas pessoas não percebem que quando você faz a mesma coisa com mão de obra, você também acaba atrapalhando as relações de trabalho. Quando você obriga o empresário, o empreendedor a contratar determinada pessoa por determinado valor, com o mínimo, com o máximo, então você começa a criar distorções artificiais no mercado.